O favoritismo do Flamengo, pelo menos em tese, cresceu nesse final de semana. Pela forma como derrotou o Fluminense, com 2-0 que saiu barato para o time campeão da Libertadores, da Recopa e bicampeão do Rio de Janeiro, e também pela forma como o Vasco da Gama sofreu contra o Nova Iguaçu no domingo. O Flamengo, dos três grandes presentes à semifinal, foi o único convincente, foi o único a jogar bem. E a diferença de futebol apresentado em relação aos dois outros rivais foi de chamar a atenção. Esse favoritismo do Flamengo significa o que nesse momento? O que pode representar, não só para essa final, mas no transcorrer da temporada? É a pergunta que o torcedor está fazendo. E a derrota no ano passado, ela pode se repetir? O cenário é diferente. Vamos explicar tudo isso nesse vídeo que tem um apoio do Rei do Pitaco. No Rei do Pitaco você pode dar, evidentemente, pitacadas. Primeiro pode fazer o download no link que está na descrição do vídeo ou no QR Code na tela. E aí eu vou dar algumas dicas de pitacadas para você de jogos dessa segunda-feira no futebol europeu. Primeiro, Lazio Udinese pela Série A da Itália. Vitória do técnico da Lazio, Maurício Sarri, e uma finalização pelo menos do atacante artilheiro Ciro Immobile. Muito provável, né? A Lazio é a favorita do jogo contra o Udinese em casa, jogando em Roma, e Immobile é um goleador, sempre chuta contra o gol adversário. Havendo essa combinação na partida pelo Campeonato Italiano, 2,36 por real pitacado. Vamos então ao futebol inglês. Também na tarde de hoje, noite na Europa, pelo Campeonato Inglês, a Premier League, um jogo interessante. O Chelsea contra o Newcastle. O Newcastle é um novo rico, né? Um time que tem vários jogadores importantes. E o Chelsea todo mundo conhece. Passa por uma reformulação, mas tem um dos maiores investimentos do futebol internacional. Vitória do técnico argentino do Chelsea, Maurício Pochettino, combinado com uma finalização, pelo menos, do atacante experiente Sterling e uma finalização do bom atacante do Newcastle, Isaac, o sueco que veio da Real Sociedad, a combinação dessas três situações significaria 2,15 por real pitacado no Rei do Pitaco. 2,15 por real pitacado. Ainda nessa segunda-feira, o jogo entre Almeria e Sevilha pelo Campeonato Espanhol, La Liga. Empate no jogo, deu empate. Técnico Aguirre empata a partida. E Ocampos faz um gol de Ocampos nessa partida. Olha, aí a coisa fica bem diferente, hein? São 12,18 por real pitacado. 12,18 por real pitacado no Rei do Pitaco, se você fizer essa combinação. Estou até dando um exemplo aqui. Se você apostar 10, leva 121,80. Né? Então você pode dar as suas pitacadas, pode fazer o download do aplicativo, o link na descrição e no QR Code que você vê aí na tela do seu computador ou também na tela do seu celular. Gente, no sábado o que vimos foi um time do Flamengo muito superior ao Fluminense, uma atuação muito ruim dos comandados do Fernando Diniz, uma escalação muito mal feita pelo técnico tricolor, que depois não reconheceu seus erros na coletiva. Teve uma postura até meio agressiva diante de algumas perguntas. O Flamengo foi superior em todos os aspectos. Ficou ali um modo ilusão para alguns tricolores. Ah, mas o Fluminense estava melhor no segundo tempo. Que nada. Ilusão total. O Fluminense atacava no segundo tempo porque perdia o jogo, então teve que ter uma reação. Mas estava muito claro ali que o Flamengo teria um contra-ataque mortal. Houve uma primeira oportunidade com Cebolinha, a jogada não teve a sequência desejada pelo Flamengo, mas logo depois um erro de saída de bola partido do Thiago Santos, né, que não é o André, não tem a qualidade do André, que suspenso não pôde jogar. E aí, bola recuperada pelo Flamengo, novamente acionado o camisa 11 rubro-negro. Cebolinha leva uma falta duríssima do Thiago Santos, que já era para tomar um cartão vermelho direto, e o árbitro parece que não teve, eu não vi, ficou inseguro para expulsar o jogador do Fluminense. Foi chamado ao VAR e aí foi inevitável, e aquela expulsão praticamente sepultou qualquer chance de reação tricolor na partida. E o Flamengo já havia perdido muitas chances quando o jogo estava 0-0 no primeiro tempo, acabou perdendo outras tantas com um homem a mais. O 2-0 foi muito barato, o Fluminense jogou muito mal. O Fluminense, eu tenho dito, não é de hoje, falei inclusive isso depois que ganhou a Recopa Sul-Americana, não tem jogado bem em 2024. Não tem jogado bem o Fluminense nesse ano de 2024. Isso é uma constatação. O torcedor fica às vezes meio zangado, mas foi campeão, ganhou, tudo bem, mas não jogou bem, não está jogando bem, e o Diniz não vive uma boa fase, foi mal na seleção brasileira, está fazendo, errando nas escalações, colocou um time de 33,3 anos de média de idade, depois o Marcelo no segundo tempo, realmente muito mal, o Flamengo bem superior. Bem superior. Ah, mas ano passado fez 2-0 na final, tomou de 4-1. Gente, o cenário é completamente outro. No ano passado, depois de fazer 2-0 no primeiro jogo, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, saiu na zona mista dizendo que queria disputar a posição de centroavante, obviamente com o Pedro.
totalmente inadequado aquele pronunciamento, aquela manifestação naquele momento. Ele que ficou no banco, entrou no segundo tempo e estava no gramado quando o Flamengo marcou o segundo gol naquele Fla-Flu. O Flamengo jogou melhor, venceu, jogou organizado e tal, deu até uma esperança ao seu torcedor de que poderia ir bem. Já tinha jogado bem com o Vitor Pereira na Taça Guanabara quando tomou uma virada de 2-1 e fez um ótimo primeiro tempo. E caiu muito no segundo porque ali o Diniz mexeu bem na equipe, o que não aconteceu dessa vez. Bem, na quarta-feira o Flamengo fez a sua estreia na Libertadores e foi derrotado pelo fraquíssimo time do Aucas no Equador. O Aucas praticamente não tinha jogado naquela temporada ainda, voltava das férias, um desastre. E aquilo ali realmente amplificou os problemas internos que nós não conhecíamos, mas que já estavam afetando o andamento das coisas dentro do ninho do urubu. Resultado, foi um time apático que praticamente, entre aspas, entregou o jogo, não jogou nada, não competiu, e o Fluminense passou o rodo, fez 4-1, estava 4-0, Ayrton Lucas marcou um gol no finalzinho. Dessa vez, não tem jogo no meio de semana para o Flamengo, com Alcas, contra ninguém, para mudar o curso da história. O Tite tem um controle da situação, não tem Gabigol dando entrevista, porque nem foi relacionado para o jogo do último sábado, porque estava fora de combate, lesionado. Enfim, é outra condição. É muito difícil a missão do Fluminense, muito mais difícil do que foi no ano passado. Os cenários são totalmente distintos e dessa vez, repito, é um Fluminense questionado, seu técnico questionado, e são questionamentos pertinentes, contra o Flamengo que vive uma certa paz e não toma gol. Esse time principal não sofreu nenhum gol no Campeonato Carioca em 11 jogos até agora, né? 10 jogos até agora, perdão, são 10 jogos com esse time principal. O Rossi não foi vazado e o Fluminense tem que fazer 3 gols. Olha, eu acho que a única chance é se acontecer uma hecatombe rubro-negra, sei lá, expulsão do jogador no começo, um gol contra, alguma bobagem, assim, algo inusitado. Em condições normais, as chances tricolores são meramente porque é futebol. Então sempre há uma possibilidade. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Gente, o Léo Jardim trabalhou mais contra o Nova Iguaçu no domingo do que o Fábio trabalhou no sábado contra o Flamengo. Foi impressionante. O time do Vasco completamente desorganizado, sem ninguém a proteger a defesa ali no meio campo vazio, empilhando atacantes, desorganizado. As mexidas do técnico Ramon Dias foram ruins, piores até do que as mexidas do Fernando Diniz no sábado, e o Vasco escapou de perder para o Nova Iguaçu, ainda arrancou empate, sabe lá como, em função até de erros crassos nas finalizações do time da Baixada Fluminense, e o resultado é que o Vasco está vivo, mas tem que vencer e foi muito mal, vai ter que jogar melhor. Então, não vamos ficar nem um pouco surpresos se afinal for Flamengo e Nova Iguaçu, por exemplo. E o Flamengo realmente mostra um favoritismo. Favoritismo não é sinônimo de título garantido, de vitória garantida, mas ele existe no futebol e solta aos olhos a diferença de produção do Flamengo nesse começo de temporada em relação aos outros rivais do Rio de Janeiro. Vejamos como vai ser no transcorrer do ano. O Flamengo no ano passado, com o Sampaoli, em dado momento tinha uma derrota feia, é verdade, 4-0 para o Red Bull Bragantino, mas era a única derrota em 20 jogos. Venceu o Grêmio muito bem por 2-0 na Copa do Brasil em Porto Alegre, poderia ter vencido por mais, teve pênalti perdido pelo Gabriel e tudo mais, o Pedro teve uma grande chance no final, não aproveitou, poderia ser 3-4-0 e praticamente ali antecipou a sua classificação na Copa do Brasil para avançar no mata-mata nacional. E aí foi jogar em Belo Horizonte, ganhou do Atlético de virada, mau primeiro tempo, bom segundo tempo, show de Arrascaeta, ganha do Galo dentro do estádio Independência em Belo Horizonte, e aí vem o soco na cara do Pedro dado pelo ex-preparador físico do técnico argentino, e o resultado foi o quê? O Flamengo entrou numa crise, tudo mudou e o ano foi para o espaço. Ou seja, a gente nunca sabe o que vai acontecer nesse Flamengo, sempre sujeito a chuvas e trovoadas, mas o fato é que com essa calmaria de momento, é realmente muito promissora a temporada dos comandados de Tite. E o Flamengo é sim um favorito destacado nesse Campeonato Carioca. Sempre lembrando, favoritismo não é vitória garantida, mas também não vamos nos omitir aqui. É evidente, o Flamengo está jogando bem mais e chama a atenção até dos adversários que o terão pela frente nas outras competições nacionais e internacional, no caso a Copa Libertadores da América, porque o time tem muito a crescer. Esse vídeo tem o apoio do Rei do Pitaco. Dê as suas pitacadas, as dicas já foram dadas no começo desse vídeo. Faça o download do aplicativo, link na descrição e também no QR Code que está aqui na tela, ok? Sempre lembrando que teremos a live no sábado, logo depois do Fla-Flu. O jogo começa às 9, acaba às 11, então por volta de meia-noite e pouquinho eu estarei iniciando a live. Nesse último sábado começamos exatamente meia-noite e 8. E por que essa hora? Porque é 1 hora e pouco depois do apito final. Porque eu estarei na transmissão do jogo no canal Gold, que você pode acompanhar ao vivo com imagens e de graça pelo YouTube. Então é o tempo de eu me deslocar lá da transmissão, na produtora, até aqui para fazer a nossa live, como sempre acontece depois dos jogos do Flamengo. Então, teremos a live invadindo a madrugada de sábado para domingo mais uma vez. E eu conto, claro, com a audiência de vocês. Sempre destacando aqui também os links na descrição do vídeo para o canal de cortes. Faça inscrição.
Lá você encontra o melhor das nossas lives, também o clube de membros do canal, youtube.com/Mauro César. Vem aí a live dos membros, a mesa redonda, todo mês tem, entre outras ações. Vamos fazer uma promoção bem legal em breve, vamos anunciar uma promoção bem legal para os integrantes do clube de membros do youtube.com/Mauro César. Também o curso online de jornalismo esportivo para os interessados, ali compartilhamos um pouco da experiência acumulada em 4 décadas de profissão, e o blog do Mauro César, todo dia um texto sobre futebol. Nessa segunda-feira escrevi sobre o Vasco contra o Água Santa e também contra o Nova Iguaçu. Como sofreu contra 2 equipes pequenas, uma paulista e a outra do Rio de Janeiro. E claro, sempre destacando a promoção do Use 360. Olha aí a promoção na tela. O Use 360 é parceiro do canal. Tem caneca, tem camiseta, tem live soft open, tem produtos do canal, tem de outros temas. É muito legal. Você vê aí na arte uns poucos exemplos. Tem muito mais coisa ali, tem muito mais coisa. Dá uma acessada que você vai gostar. Use 360. Com o cupom Mauro, sempre você vai descolar um descontinho bacana. É isso. Saudações. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês.